Salve, salve, derivando ideias, tudo certo com vocês? Beleza? Cara, então aqui a gente vai para mais uma aula dentro de matemática básica, beleza? E agora a gente vai ver sobre a fatoração, certo? Um assunto muito importante no estudo da matemática como um todo. A gente está vendo aqui dentro de matemática básica, só que esse conceito você usa até em problemas muito avançados, certo? A fatoração é muito importante em toda a matemática, beleza? E a gente vai começar aqui, pode passar para cá a tela, beleza? Então tá aí, fatoração, título da aula, né? E a gente vai começar vendo os axiomas da aritmética, né? Você deve lembrar que lá nas primeiras aulas a gente viu os axiomas da matemática, né? As regras gerais da matemática toda. E os axiomas nada mais são do que postulados, do que regras gerais que as pessoas têm como comum, beleza? E a gente estudou lá os axiomas da matemática como um todo. E agora a gente vai dar atenção aos axiomas exclusivos, especificamente da aritmética. Da aritmética, ela estuda as operações numéricas mesmo. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Mais pra frente a gente vai estudar aqui potenciação, radiciação. Então, tranquilo ou não? Beleza? Então vamos lá. Os axiomas da aritmética. Então a gente vai começar falando nesse vídeo sobre adição e subtração, tá certo? Primeira regra aqui que é importante a gente destacar é a regra A, beleza? A regra A que eu botei aqui diz o seguinte: A mais B, então aqui ó, A mais B é a mesma coisa que B mais A. Então isso aqui é bem intuitivo, na verdade, né? Tá dizendo que pouco importa a ordem que eu somo os elementos, o resultado continua dando o mesmo. Você já devia provavelmente até saber disso aqui, beleza? Mas é importante você ter muito claro todas essas regras na sua cabeça. Então, o nome dessa regrinha aqui se chama comutatividade. Não precisa. Você não precisa ficar se atentando, decorando os nomes, beleza? Eu vou colocar os nomes aqui dessa e de outras regras, mais a título de curiosidade para vocês, beleza? Não é uma coisa muito importante você saber os nomes dos postulados, das regras. Beleza? Então aqui a gente tem um exemplinho dessa regra. 20 mais 32 dá quanto? Dá 52. Perfeito? Tá aqui inclusive, né? E se você faz 32 mais 20, ou seja, daqui para cá você inverte a ordem, vai continuar dando 52. Tranquilo ou não? Beleza, né? Bem intuitivo. Vamos então para a regra B agora. A regra que recebe o nome de associatividade, beleza? O que essa regra diz? Vamos supor, a gente tem aqui, ó, A mais B mais C. Tranquilo? A gente tem A mais B mais C, mas o que eu estou fazendo aqui? Eu pego aqui A mais B mais C, né? E o que eu estou fazendo aqui? Esse parênteses, o que ele significa? O que ele está me dizendo? Significa, eu leio isso aqui como? Isso aqui significa que eu estou trocando a ordem da operação, da adição nesse caso. Tranquilo? Então, aqui, por exemplo, isso aqui quer dizer que eu estou fazendo primeiro o B mais C e depois eu somo A. Isso é o que significa esses dois parênteses aqui. Beleza? Então aqui eu pego B mais... O que eu estou afirmando nessa regrinha? Que se eu faço B mais C e depois somo A, é a mesma coisa de eu somar o A mais B e depois o resultado somar com o C. É a mesma coisa, beleza? Você pode pensar que isso aqui é a regra da comutatividade, porém com 3 elementos. É como se fosse uma regra dentro da outra. Tranquilo ou não? Beleza? Bem intuitivo isso aqui também, né? É importante você entender essa notação aqui, dos parênteses, que é muito usada em toda a matemática também. E outra observação que eu queria fazer, tá? A gente está falando aqui da soma e tudo mais, apenas da soma, só que todas essas regras valem, é claro, para a subtração também. Aqui, ó, adição e subtração, tranquilo? Então aqui a gente tem um exemplinho, 4 mais 10 mais 5, isso aqui dá 19, só que você concorda que isso aqui eu posso fazer dessas duas formas, tranquilamente. 4 mais 10, 14, mais 5, 19. Agora muda a ordem, né? 10 mais 5, 15, mais 4, 19 também. Então, mais uma vez, a gente conclui que essa regra funciona, tá? A matemática não quebrou, não.
Tá, vamos para a regrinha C agora, certo? Que é o seguinte. Isso aqui é muito importante. A existência do elemento neutro, tá? A gente vai ver uma coisa muito interessante na próxima aula aí, que na multiplicação também existe o elemento neutro. Na verdade, é dado o nome de elemento identidade, mas o elemento é como se o elemento identidade fosse o elemento neutro da multiplicação ou divisão, beleza? E eu quero justamente que vocês montem esse paralelo aí na cabeça de vocês entre as regras da adição e subtração e da multiplicação e divisão. Mas enfim, voltando aqui, elemento neutro é o quê? Eu tenho um número A, qualquer número, pega 3, enfim, 3, pode ser. O nosso A, então, seria aqui o 3, tranquilo? E esse elemento neutro é o quê? É um número o qual, se eu somar com A, não vai acontecer nada, não vai mudar nada, ele vai continuar sendo A. Tranquilo? Então, A mais esse elemento neutro, que você conhece, é o 0, A mais 0 dá o próprio A. Não mudou o número, beleza? Então, todo número, pense aí num número, pense aí, qualquer número, existe um elemento neutro para esse número. Eu duvido você achar um número que não exista elemento neutro para ele, tá certo? Então aqui, ó, botei um exemplinho, né? 378 mais 0 igual a 378. O número continua o mesmo. O número continua o mesmo. Esse é o elemento neutro, tranquilo? Próxima propriedade, então, propriedade que eu dei o nome aqui de D, né? É o seguinte, pega um número A, pense lá no mesmo número que a gente colocou antes, né? Tinha sido 3, tranquilo? Mas essa propriedade aqui me afirma que para qualquer elemento existe um elemento o qual, se eu subtrair desse primeiro elemento, vai dar zero, vai dar o elemento neutro. Tranquilo? Você entendeu o que eu acabei de dizer? Se você não entendeu, volta o vídeo e escuta de novo. Mas o que é o seguinte, para qualquer elemento que eu escolher, tem um elemento que, se eu somar, a gente volta para o elemento neutro, volta para o zero. Então aqui, 3 mais, que número que, se eu somar, vai dar zero? Menos 3, né? Ah, tá, então esse é o elemento oposto, que é diferente de elemento inverso. A gente vai ver logo logo. Mas as pessoas tendem a confundir, né? Elemento oposto com elemento inverso, são coisas diferentes. Aqui a gente está falando de elemento, aqui, né? Oposto. Beleza? Então, novamente, vamos fazer alguns exemplos aqui. Enfim, deixa eu já jogar esse exemplo que eu fiz aqui, né? Pensa aí. Cara, novamente, eu duvido, você pode pensar em qualquer número, existe um elemento oposto para esse número. Eu aposto com você, aposto R$50. Se você descobrir um número que não existe elemento oposto para ele, isso não existe um número que, se eu somar ele a esse elemento, vai dar zero, eu pago no Pix para você, R$50, tá certo? Então aqui, ó, pensa aí, π sobre 314. Se eu somar isso aqui com menos π sobre 314, a gente vai cair novamente no elemento neutro que a gente já viu, que é, no caso, o zero aqui. Beleza? Então, essas aí foram as regras iniciais da fatoração, mais especificamente as regras da adição e subtração, certo? E daqui para frente, nas próximas aulas, a gente vai dar uma aprofundada nisso aí, vai ver o coração mesmo da matéria, que são as regras da multiplicação e da divisão. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, Derivando Ideias. Até mais. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, segue a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. E é isso. Valeu, Derivando Ideias. Até mais.